Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Ao mesmo tempo que vocês assistem o programa aqui pela TV, podem vê-lo também pela página do canal no Facebook. E daqui a alguns dias, essa entrevista estará na minha página no YouTube, que chama-se Programa Mercado Futuro. E já que você vai ao YouTube lá para rever a bela entrevista de hoje, você vai também no Direto da Bolsa, que é um outro canal que eu mantenho lá. Bem, o assunto hoje do programa parece-me que vai ser, a base dele vai ser economia. E vocês já vão entender por quê. Eu estou aqui ao meu lado, um ícone do jornalismo, não apenas do jornalismo, pelo que eu li aqui no seu perfil, não é qualquer perfil na Wikipédia. Trata-se do jornalista Adalberto Piotto. Atualmente, o Piotto apresenta o programa Cenário Econômico na TV Brasil. Também grava aqui do estúdio da B3. Mas, por exemplo, uma curiosidade eu não sabia, o Piotto produziu e dirigiu um filme, um documentário. É um filme, documentário. É um longa-metragem, exatamente. Orgulho de Ser Brasileiro. Eu quero saber, esse título é bastante otimista. Quero saber em que época foi feito e tal. Tá. E além disso, parece que com a FEComércio ele fez alguns outros documentários. E o Piotto é jornalista, passou pela Inglaterra, se especializou em economia, trabalhou nas rádios aqui, Rádio Jovem Pan, Rádio CBN. Na CBN eu também trabalhei, mas eu era só comentarista. Um minutinho a cada 2 dias. Tá certo. Trabalhei com os seus colegas Edmilson e... Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. Era um programa de economia, Sim. Negócio e Companhia. Bom, Adalberto, depois a gente relaxa e tá bom, vamos lá. Falar dos filmes, das coisas. Mas o que eu tenho ouvido aí nos últimos tempos todos é que os índices econômicos estão melhorando. Se eu não estou enganado, em um desses programas de rádio, que eu ouço rádio, eu gosto, eu ouvi falar que em março foram criados quase 60 mil empregos com carteira assinada. Isso, do CAGED. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas ao mesmo tempo tá uma coisa, não está assim num ritmo. Digamos que o carro engatou a primeira, a segunda, mas não chegou na quinta. Qual é a tua análise para a situação econômica? Taxa de juros baixo, inflação na meta, aquelas coisas todas que você sabe. Hash, obrigado antes de tudo pelo convite, o generoso convite de participar do seu programa. O que nós temos hoje é a natural pressa que os brasileiros têm. Se eu olhar do ponto de vista econômico, do que éramos e estamos hoje, somos hoje, do que fomos tempos atrás, até o começo de 2017, final de 2016 para ser mais preciso, mas começo de 2017 e o que somos hoje, nós estamos num outro mundo. Esse país tem hoje um juro baixo, um juro básico, isso é extremamente importante. Obviamente eu vou falar do capítulo 2 depois, mas para o nosso espectador compreender, que a taxa básica de juros é meramente referencial. Ela é referencial para o governo, por exemplo, para pagar boa parte da dívida que ele tem. Então, se o juro está baixo, o governo gasta menos dinheiro com dívida, com juro de dívida que ele mesmo tem. Ele emite um título e parte desses títulos é lastreado, é ancorado na taxa Selic. Se o governo tem uma taxa básica e essa taxa básica não é artificial, e hoje ela não é artificial, o Estado brasileiro pode ter um juros Selic de 6,5%, provavelmente vai ter de 6,25%, porque vai cair de novo agora em maio, tudo indica que isso vai ocorrer. Essa taxa é natural e o governo paga menos, ele gasta menos com juros de dívida. E isso é extremamente importante. Agora, o segundo capítulo é que esse juro, e talvez aí nós teríamos uma sensação melhor, uma sensação de conforto melhor do ponto de vista econômico, se isso fosse repassado pelos bancos. Os bancos brasileiros, os bancos comerciais brasileiros e os públicos também, porque eles atuam, os 5 maiores bancos são, pela ordem que nós temos, Itaú, depois Bradesco, Banco do Brasil, a ordem na bem essa, Caixa Econômica Federal e Santander. Os 4 primeiros têm quase 80% do mercado de crédito brasileiro. Nos últimos 10 ou 15 anos, promoveu-se uma concentração bancária gigantesca. E quando você tem poucos concorrentes, eles vão lá e se acertam de algum jeito. Formal, o que seria um cartel, ou informalmente, o que não deixa de ser um cartel informal, eles estão controlando o mercado de crédito e isso não passa para o consumidor.
promove de alguma maneira o que eu chamo de transferência de riqueza do setor produtivo e das famílias para os bancos. Os bancos em 2015 e 2016 tiveram lucros bilionários, enquanto as indústrias e as famílias brasileiras ficavam mais pobres. Não tem lógica econômica que funcione assim. Bom, lá em 2016, depois do impeachment, com a nova equipe econômica, e convenhamos, foi uma equipe econômica extremamente séria e focada do ponto de vista de tentar recuperar as economias, a economia brasileira ou as finanças do país, e aí nós produzimos esses juros reais, isso é real, isso não é artificial, de juros básicos da economia mais baixos, o que faz com que o governo, pelo menos, não tenha que gastar tanto com juros da dívida, porque parte é lastreada nisso. O que nós temos uma inflação declinante, ou seja, isso em parte porque nós temos ainda um desemprego muito alto, mas ao mesmo tempo nós conseguimos dar valor de ganho aos salários brasileiros. Sim. Isso aumenta expressivamente a sensação de que eu posso comprar alguma coisa a mais. E eu devolvi, e talvez isso seja o mais importante, confiança no futuro. Agora, eu venho de um ano que foi tumultuado, o ano passado, do ponto de vista político. No meio do processo de recuperação em 2017, tivemos o tumulto político. As duas denúncias que foram respondidas no Congresso pelo presidente Temer, aquela coisa toda, bom, enfim. Aquilo tumultuou um pouco, a economia conseguiu se distanciar e as coisas continuaram acontecendo. Nós estamos tendo, isso é extremamente importante para a economia, nós estamos tendo a volta do investimento, as indústrias estão voltando a investir. Você pode se recuperar parte do emprego perdido sem nenhum investimento da indústria, só que você não vai ter a garantia de que esse emprego recuperado vai permanecer recuperado e gerar mais no futuro se não tiver investimento. A gente tem uma possibilidade, ainda as taxas de investimento são baixas, mas eu tenho mais gente investindo. Agora, eu entendo que você diz assim, mas ainda a gente está com aquela sensação ruim. Tá, porque a gente está no que se pode chamar daquela dor da crise. A crise foi a mais pesada que a gente teve na história do país. 2015 e 2016 foram 2 anos consecutivos de PIB negativo, se bem que a gente pode classificar da seguinte maneira: o segundo semestre de 2014 já foi muito ruim. Aquele pós-Copa foi muito ruim para a economia brasileira em 2014. 15 caindo mais de 5%. 16 caindo mais de 5%. O que nós tivemos numa situação como essa? Nós tivemos uma retração do PIB gigantesca. Esse desemprego que nós temos aí é ainda muito grande. Aí você diz assim, poxa, o CAGED teve o melhor março dos últimos não sei quantos anos que a gente teve um março tão perfeito assim, 56 ou 57 mil empregos gerados com carteira assinada. Isso é fruto de que a indústria está investindo. Bom, então isso é positivo. Agora, eu não vou recuperar os 12 milhões de desempregados da noite para o dia. E não vou recuperar porque se eu pensar que eu perdi tudo isso em 2 ou 3 anos, eu tenho que contar 2014 nisso, 14, 15, 16 e começo de 2017, então eu tenho praticamente 3 anos de uma demissão gigantesca e uma inatividade econômica muito forte. Eu não vou recuperar isso em 1 ano e meio. Mas o bom da história é que nós não só passamos pelo pior, nós já estamos começando a vislumbrar o melhor. Agora, isso leva tempo? Leva. Para quem está desempregado, o que nós estamos conversando aqui continua sendo dolorido. Não melhorou a vida da maior parte das pessoas. E economia é fundamento bom e sensação de conforto econômico do lado. O problema é quando só tem um. E aí dá exatamente esse lado ruim. Se eu tiver, tem 2 coisas que você aprende na teoria econômica, é muito simples. Quando a gente tem populista no governo, e nós tivemos populista no governo recentemente, os ex-presidentes Lula e Dilma tiveram posturas populistas, você gera o que se chama de conforto econômico. As pessoas acham que estão bem, mas aquilo não é sustentável no longo prazo. Ou seja, eu não tenho fundamento econômico para sustentar aquilo no longo prazo. O que eu tenho agora? Eu tenho fundamento econômico para dar uma olhada no longo prazo. Se tiver as reformas, por exemplo, da Previdência, sobretudo, e a reforma tributária para tornar o país mais competitivo, eu vou ter fundamentos completos para olhar para o país para os próximos 20, 30 anos. O conforto econômico vem depois. Vem junto. Vem junto. Mas ele não vai vir ao mesmo lado, porque nesse momento de crise a gente só vai ter que primeiro resolver o problema. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos ao intervalo. Já foi um bloco de programa. Converso com o jornalista Adalberto Piotto. Eu não falei Adalberto, não, é Adalberto Piotto. Ele apresenta o programa Cenário Econômico da TV Brasil diariamente às 18 horas. Às 19 horas. Às 19 horas. Vai lá, dá uma olhada lá, deve estar na internet também. Também, diariamente vai para o site da TV Brasil. Então, tá, vai lá ver, depois você me conta. Vamos ao intervalo, eu volto já já. O programa Mercado Futuro, entrevistado é o jornalista Adalberto Piotto, apresentador do programa Cenário Econômico da TV Brasil.
diariamente às 19 horas. E o Piotr também grava aqui do estúdio da Bolsa. Um outro estúdio, que aqui é um complexo de estúdios, aqui na B3, Brasil Bolsa Balcão. Bom, se eu entendi corretamente, os fundamentos estão mais ou menos organizados, mas o conforto que eu não estou sentindo, ou o desconforto que eu estou sentindo, vai continuar mais algum tempo. É isso? Lembre-se que você tem Copa do Mundo na Rússia em junho, julho, tem aí um monte de julgamento acontecendo aí, de Lava Jato e diabo. Tem eleição, que quem se apresentou até agora como candidato, Deus me livre, eu não consegui escolher ninguém. Isso tudo não vai mudar os fundamentos. Não. Vai ser volátil, não. provavelmente. Óbvio que você tem volatilidade, e a gente está na Bolsa aqui, você vê isso todo dia acontecendo. Mas o que foi construído para o país ter inflação baixa, ter inflação controlada, a gente está com uma inflação abaixo do piso da meta, ou seja, o que gera ainda um poder maior de compra dos salários, isso é extremamente positivo, mas se eu tenho inflação muito baixa também, quer dizer que eu estou tendo demanda muito pequena, né? As pessoas estão comprando menos do que poderiam. Então, quer dizer, e por isso que às vezes as pessoas dizem assim, o Banco Central quer elevar a inflação, mas não quer elevar a inflação artificialmente, até porque não tem como. Ele quer elevar a inflação porque eu começo a ter um consumo maior, ou seja, uma economia mais vibrante e naturalmente puxa um pouquinho a inflação para baixo, para cima. E se subir muito, ele vai lá, aumenta os juros e põe a inflação de novo para baixo. Essa é a ferramenta que o Banco Central usa. Óbvio que nós temos eleição, e aí, Resch, tem aí um fator de instabilidade? Tem. Mas nós estamos em abril. O mês que vem é maio, eu não tenho as candidaturas consolidadas ainda, eu não tive ainda, por parte dos partidos, a consolidação das candidaturas. Tudo agora é aposta, e aí eu acho que tem uma volatilidade que é até irresponsável por parte de investidor. Não vou fazer por causa disso. Mas qual é a certeza que você tem? Nenhuma certeza. Não, por enquanto não. O jogo eleitoral não pode ser responsável por isso. O que você tem ali, um ganha e perde na Bolsa, das pessoas que aplicam, que vivem disso e tudo mais, mas eu tenho gente fazendo IPO, abrindo capital na Bolsa. Hoje teve mais uma, inclusive. Eu tenho uma série de outras. A privatização da Eletrobras é um bom sinal, porque você profissionaliza um setor extremamente importante que teve mão pesada do governo Dilma e que gerou um problema gigantesco para a economia do país, para o setor elétrico brasileiro. Agora, por outro lado, quem é que abre mão de um país que tem potencial de geração de energia gigantesco, energia limpa como energia eólica e energia fotovoltaica, que é a energia solar? Se eu tenho tudo isso num país, e problema de energia é exatamente o que o primeiro mundo sofre, porque você tem sempre as fontes ruins e elas são muito caras, você fica dependendo da Rússia, a Europa depende da Rússia para o gás que chega e tudo mais. O que nós temos hoje é um país que tem fundamentos organizados, que obviamente vai ter que passar por um processo eleitoral, mas isso está no jogo democrático. Ruim seria se alguém suspendesse a eleição para privilegiar a economia. Não, isso faz parte da democracia. O que eu tenho para mim, Resch, e eu acredito, eu acho que as pessoas estão mais, no mínimo elas estão um pouco mais atentas a entender que não tem atalho para resolver os problemas brasileiros. Vão demorar 5 anos, 10, 20, dependendo do problema. Uma educação só se resolve em 30, na minha opinião, 20 acho que é muito pouco. Agora, nós temos talento para resolver tudo isso, porque nós temos bons exemplos em todas as áreas às quais nós reclamamos do país. Me permita aqui dizer, eu sou um estudioso da realidade brasileira, desde quando fui fazer o meu filme, um pouco antes, porque eu comecei uma pesquisa que levou 10 anos antes. Tudo que a gente vê de problema no Brasil, a gente tem alguém fazendo aquilo bem feito. Então nós temos a fórmula. O que a gente não tem é como é que a gente leva aquela fórmula para vários outros empreendimentos. Mas nós sabemos como fazer o certo. Esse é o difícil, descobrir como fazer o certo. É a história do câncer. Eu sempre comparo com uma doença que é extremamente grave, dolorida, difícil de lidar. Nós não temos cura do câncer. Então a gente sempre fica sob a vontade do câncer. Quando aparece, a gente vai lá e tenta medidas paliativas. O que nós temos hoje no Brasil, nós não temos um câncer de problemas, nós temos vários problemas, só que a gente tem solução em vários deles. O que a gente precisa saber é como é que a gente vai espraiar isso para as outras coisas. Na tua linha de pensamento, não sei o que, mas me lembrei, eu tenho lido sobre um programa executado pelo governo do estado do Ceará nas escolas, que diz que é sensacional. É um programa nas escolas cearenses,
que diz que está dando um excelente que é um resultado. exemplo para o mundo inteiro, Exato, sinal, exato. de produtividade e eficiência. E de É Sobral, se não me engano. A cidade é Sobral. A cidade modelo é Sobral. Então tem gente fazendo coisa direito, né? Sempre teve, né? Mas o que nos consegue é expandir isso. Eu tô produzindo agora um novo filme que vai falar sobre transplantes de fígado. É dos mais complexos que tem na medicina. Se é que não é o mais complexo. O Brasil hoje tem talento, competência e capacidade pública e institucional para fazer transplante de fígado. Se você precisar fazer transplante de fígado no mundo, um dos bons lugares para você estar no mundo é o Brasil. Aí você vai dizer, nossa, como pode o país ter um sistema de transplante tão poderoso e competente se eu tenho reclamações básicas no SUS, que eu vou lá e está faltando um médico para fazer um pronto atendimento de um pequeno acidente ou uma criança que está febril, alguma coisa? Bom, essa é a pergunta. Por que nós somos tão competentes numa área e somos tão incompetentes na outra área, sendo que o serviço é o mesmo? O SUS é o mesmo, o serviço público é o mesmo. Bom, então quer dizer, se eu consigo fazer o mais difícil, o mais fácil, é mais fácil. É uma questão semântica. Tá certo. 2 anos atrás teve um problema, acho que, se não me engano, em 2017 ou 2016, teve um problema que não conseguiam levar um órgão para um paciente. Chegou na mão do presidente da República, que já era o presidente Temer, ele falou assim, uma canetada, e ele mandou um jatinho da FAB buscar. Agora, sabe por que ele deu uma canetada e resolveu o problema? Porque o mais difícil já tinha sido feito. Nós já desenvolvemos lá atrás um sistema de transplante pelo serviço público, competente, capaz, e uma equipe médica gigantesca no país capaz de fazer isso aí. O mais difícil nós já fizemos. Se eu não começar, a sensação de desconforto do Brasil, e você me permita voltar ao começo do programa, por que a gente tem essa sensação de desconforto com relação ao país? É porque, na verdade, a gente sempre dá um valor maior às coisas erradas e ruins. As coisas erradas e ruins só se precisa de método e insistência. Método para resolver, insistência até a hora que resolver. Ponto, acabou. Eu tenho uma série de coisas funcionando. Enquanto tem muita gente reclamando, eu tenho um monte de gente fazendo bem feito, seja lá o que for. Aliás, esse país só está caminhando porque tem um monte de gente fazendo bem feito. Porque se eu tivesse todo mundo parado reclamando, não estaria acontecendo. Então eu preciso olhar, usando o seu mundo agro aqui, eu digo assim, o país não vai dar certo, tem eleição, enquanto isso o pé de soja vai crescendo. Mas olha, será que o Bolsonaro vai ganhar e o pé de soja crescendo? Mas o Joaquim Barbosa vai ser ganhando, o pé de soja continua crescendo, o pé de soja não está preocupado com isso, ele vai estar crescendo. Até porque a fome na China vai continua a crescer, a fome na Europa vai continuar a crescer, quer dizer, as pessoas vão continuar comprando e o pé de soja está crescendo. O pé de soja não está preocupado se a bolsa subiu, desceu. Sabe esse tipo de coisa? As coisas que você acredita vão ter que continuar sendo feitas, porque em algum momento elas vão ser necessárias. Então continue fazendo. É isso aí, outro intervalo. Você está com um time espetacular, que né? bom. Esse é Adalberto Piotto, jornalista, apresentador do cenário econômico da TV Brasil. Todo dia às 19 horas, ao vivo aqui da B3. Vamos a outro intervalo e depois eu quero falar de cinema. O lado artístico do Piotto. Eu não vou falar como é que ele é chamado carinhosamente aqui, porque eu não sei se pode, depois ele vai ficar bravo comigo. Vamos ao intervalo, já estou de volta. Ok, estamos de volta, último bloco do programa Mercado Futuro. Eu converso com o jornalista Adalberto Piotto, já falou um pouco, falou bastante da economia brasileira e um pouco de comportamento, como nós brasileiros nos comportamos frente a algumas questões aí. Mas o Piotto produziu e dirigiu um filme chamado Orgulho de Ser Brasileiro, um documentário. Essa carreira anda junto com a de jornalista? Anda junto. Eu escolhi fazê-la andar junto. Obviamente que eu comecei como jornalista. Fui fazer cinema porque eu queria um outro espaço para discutir algumas coisas com um tempo maior de reflexão e tudo mais. E o cinema é fantástico para isso. Acho que é o melhor espaço que você tem. Depois de programas de entrevista como esse, em que você tem tempo para conversar, eles são sempre dados a esse tipo de reflexão, acho que é o melhor de todos é o cinema. Esse filme, O Orgulho de Ser Brasileiro, é um documentário. Eu estava na CBN ainda, lá em 2007 eu comecei a pensar, era para ser um livro, mas a pesquisa é a mesma, onde é que eu queria chegar. Porque me irritava, Hash, as pessoas dizendo assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro no domingo,
porque, sei lá, estava feliz, estava na praia, estava só, e na segunda-feira, porque normalmente tem notícia ruim na segunda-feira, né? Tinha alguma coisa, você sabe, de um imposto que aumentou, alguma coisa assim, e as pessoas começavam a falar tudo que podia de ruim sobre o país. Eu falei, não é possível você gostar no domingo e na segunda-feira. Não dá para ser tão bipolar assim, dá para ter um humor tão declinante assim. Aí eu queria investigar exatamente o porquê que a gente tem esse sentimento que varia tanto. E aí, a minha lógica de pesquisa era, eu vou escolher brasileiros que tenham dado certo, que eu chamo os brasileiros que deram certo na vida, para perguntar para eles por que a outra parte ainda não deu certo, porque nós somos um país desigual. Esse foi o meu maior desafio, porque eu precisava de brasileiros que se expusessem, que topassem, respondessem isso de maneira muito clara. E a parte mais incompreendida do filme. A gente tem tanta afeição pelos problemas brasileiros, e isso é uma coisa interessante de entender, que a gente não faz nada para resolvê-los. Eu exibi o filme, estão lá o ex-presidente Fernando Henrique, a ativista social Marina Silva, o Romero Brito, que é aquele artista plástico brasileiro fantástico, de fama internacional, hoje residente nos Estados Unidos. Está lá Gerald Thomas, que é um diretor de teatro dos mais competentes, por sinal, extremamente inovador, inventivo e tudo mais. Os irmãos Simoninha e Max de Castro, filhos do Wilson Simonal. Bom, eu tenho lá um grupo vasto lá, a doutora Maiana Zatz, filósofo Roberto Romano, o Didu, que é um ex... atuou muito tempo no mundo do marketing, e o meu objetivo era perguntar para eles qual era a razão deles de sentirem orgulho ou não do Brasil. E por que eu escolhi esse grupo? Porque eu, como jornalista, eu falava com as pessoas que estavam em situação difícil desde o começo da minha carreira. Eu ia no meio do deslizamento de terra num dia de chuva de janeiro e fevereiro, na pobreza da favela, na pobreza da periferia e tudo mais. E você fala e você expõe aquelas pessoas, as pessoas vão lá, contam a dor delas e nada acontece. Ué, por que eu vou fazer um filme e vou explorar mais uma vez a boa vontade delas? Vou perguntar para o outro estágio. Okay. Até porque essas pessoas tinham razão para responder. Elas tinham, na verdade, até o dever. Se somos uma nação, precisamos nos unir. E todas elas foram extremamente gentis comigo, porque me deram o que eu chamo de honestidade intelectual. Me disseram exatamente o que elas pensavam. E é uma obra que acabou andando o Brasil, é um filme independente, foi da mostra oficial do Cine Pernambuco, do Cine PE, andou, o CIE levou para todas as escolas do Brasil dele, mais de 300 escolas aqui, expus o filme, exibi com debate aqui no Brasil em várias universidades, fui convidado para exibir o filme em Harvard, na Universidade de Columbia, no King's College de Londres. Aliás, onde você estudou? Eu estudei na Leeds Metropolitan University, no norte, e aí foi em Londres. O filme andou em alguns outros lugares do mundo, Japão, em Oslo, na Noruega. Enfim, é um filme, hoje me permita contar, faz muito pouco tempo que isso aconteceu. Além do filme ter passado pelo Netflix no Brasil, está no Now da Net, enfim, todas do Canal Brasil e tudo mais, acabo de vender o filme para distribuir nos Estados Unidos pela Amazon. A Amazon acabou de comprar o filme. Há um interesse gigantesco pelo Brasil lá fora. É impressionante como isso não acaba. Apesar de tudo que acontece aqui, isso faz aumentar o interesse das pessoas pelo Brasil e esses curadores viram no filme uma oportunidade de discussão maior. O meu objetivo é justamente nos expor à discussão. Vamos parar de reclamar do passado e olhar para o futuro, porque o passado não dá para mexer. Dá para entendê-lo, para fazer melhor o presente e com isso construir melhor o futuro. Foi essa a minha intenção no filme. Eu tenho uma sensação, eu tenho uma figura, eu adorei essa história do filme, quero ver. Mas eu tenho uma figura de linguagem para falar dos produtores que eu considero desenvolvidos, bem-sucedidos, para usar uma palavra. Eu costumo brincar aqui dizendo que eles não olham para o retrovisor, só para manobrar o carro. Quando, em termos de produção, produtividade, olha para frente, né? Porque para trás não adianta muito, né? Aquele ano teve geada, o outro teve... E nós temos um problema, eu me lembro que as pessoas reclamavam por que eu não filmei o filme dentro da favela. Eu falei, mas por que eu tenho que filmar lá? A estética da miséria e o que eu chamo da narrativa do favela movie no Brasil, dos diretores. Eu tenho um monte de cineastas com pretensão de ser sociólogo, isso é uma bobagem.
O Brasil é aquilo, lamentavelmente ainda é aquilo, e nós precisamos corrigir isso aí, mas lá não é nenhum motivo de orgulho. Não tem nenhum motivo de orgulho alguém morar no meio da favela porque consegue olhar para a Baía da Guanabara, linda, se ele não tem acesso à rede de esgoto, se o filho dele não tem segurança, não tem educação. Não faz nenhum sentido. Por que eu vou glamorizar esse tipo de coisa? Isso quem faz e faz mal feito é a novela da TV Globo. Não, tem gente que faz aqui, eu não vou dar nome, mas tem um fotógrafo que gosta de mostrar o pior. Mas eu tenho, por exemplo, eu tenho o país das grandes universidades de negócio desse país, das escolas de negócio, das grandes universidades de pesquisa. A doutora Maiana Zaitz, embora seja naturalizada, é uma brasileira, talvez hoje a pesquisadora na área de biologia mais importante do país e seguramente uma das mais importantes do mundo, o que é a toada mais importante no Brasil. Eu tenho pensamentos filosóficos do professor Roberto Romano que são de geração de pensamento. O que eu faço hoje no mundo agro, isso é o Brasil, a competência da Embrapa, a estratégia que foi colocada lá atrás para se ter uma área de pesquisa tão competente, investimento que foi feito ali para se fazer o Centro-Oeste o que é hoje, isso também é o Brasil. Eu tenho que falar do Brasil como um todo, porque senão eu estou fazendo uma escolha seletiva. E escolha seletiva não quer dizer nada. Eu quero discutir o país, do que nós vamos, aonde nós queremos chegar daqui a 40, 50 anos. Vamos pensar como estadista. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? É essa a pergunta. Me interessa esse debate. Exatamente. Porque eu resolvo os problemas do passado. Falar de um dos programas mais emocionantes que eu fiz, fora o de hoje, claro. Muito obrigado. Foi... Como é que chama aquele corredor que está chegando no final de uma... Valdomiro, Valdemar. Está chegando no final de uma corrida. Foi na Olimpíada da Grécia. É. Isso. É Valdomiro? Me perdoe. Cruz. É Cruz o sobrenome dele. Bom, mas enfim, foi um dos aquele programas episódio mais emocionantes que eu fiz, justamente porque eu olhava para ele como um vencedor, porque o cara, ele foi atrapalhado, mas venceu, né? Venceu, claro. Ganhou tudo, né? E a gente tem que olhar um pouco pelo lado do vencedor mesmo, né? Até porque temos, e é nosso, é 100% brasileiro esse talento do agro, é 100% brasileiro esse talento das pesquisas de célula trônica que a doutora Baiana faz. Sim, é 100% chikungunya, nacional. O Brasil é o país que mais desenvolveu com via nanotecnologia. Nós não temos mais tempo. Mas um segundinho, o doutor Adib Jatene está no meu filme, ele diz assim, em 1985 esse país conseguiu, continental do jeito que é, fazer uma mega vacinação contra a poliomielite. Se um país fez aquilo com uma vacina em 1985, você se lembra das cenas? Um barquinho pelo meio da Amazônia para vacinar as crianças e tudo mais. Um problema de um posto de pronto-socorro que atende mal é bem mais fácil resolver, basta querer. Tá certo. Esse foi o Alberto Piotto, jornalista e cineasta, eu não sabia. Muito obrigado. Temos que assistir agora o Orgulho de Ser Brasileiro. Muito obrigado, você sabe que eu te agradeço várias vezes que você melhorou o meu ânimo hoje aqui. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Até a próxima, Resch. Obrigado. Sucesso. Gente, segunda a sexta o programa no ar. Até o próximo.